Boa noite, meus irmãos em Cristo Jesus. Boa noite, meus amigos que nos acompanham sempre. Nós estamos aqui reunidos em nome do Senhor, nessa noite bendita, nessa noite que o Senhor assim permite, que mais uma vez nós estejamos assim juntos, louvando, exaltando, glorificando assim o nome de Jesus. O desejo do nosso coração é que essa noite seja uma noite de edificação, na nossa vida espiritual, de alimento espiritual, uma noite de fortalecimento e uma noite onde o Senhor Ele venha falar aos nossos corações, e sejam agradáveis a Ele as palavras do nosso coração, no meditar do nosso coração. Nós vamos nesse momento orar ao Senhor, colocar diante dEle as nossas vidas, as nossas famílias, pedindo a bênção dEle, que Ele continue abençoando as nossas vidas e os nossos lares. Vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer, exaltar e glorificar o Teu santo nome. Essa noite bendita que o Senhor permite, quando estamos aqui mais uma vez nessa transmissão, esse culto online, onde nós dedicamos todo o nosso ser ao Senhor, que Tu possas abençoar cada lar e cada família que irá nos acompanhar essa noite. Edifica os nossos corações pelo poder do Teu Santo Espírito. Fala, ó Pai, ao nosso coração essa noite, pela Tua palavra lida, explicada e aplicada, através do Teu servo que irá hoje ministrar aos nossos corações. Nós louvamos ao Senhor porque o Senhor tem estado conosco e estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Peço a Tua bênção sobre cada lar representado, aqueles que irão assistir a essa live depois, que o Senhor também possa estar abençoando. Ó Deus eterno, abençoa a nossa cidade aqui em Iguatu, no Ceará, abençoa o nosso estado, o nosso país, abençoa o mundo que está padecendo muitas dores, aflições, sofrimentos por conta dessa pandemia. Que o Senhor, através da Tua infinita misericórdia e do Teu infinito amor, possa abençoar, em nome de Jesus que nós Te oramos. Amém e graças a Deus. Uma boa noite para você que está entrando agora. Nós vamos aqui estar lendo o texto da palavra do Senhor, lá em Salmos capítulo 24, faremos assim a primeira leitura aqui da palavra de Deus essa noite. Salmos, no capítulo 24, nós estaremos aí lendo do verso 1 ao verso 10, Salmos, capítulo 24. Diz assim a palavra do Senhor, meus amados: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam, pois Ele fundou sobre os mares e afirmou sobre as águas. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem entrará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da salvação. Tal é a geração daqueles que o buscam, a Tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos é forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos agora cantar 2 louvores com a irmã Fabíola e também o irmão Leandro, que está aqui do lado, fora da vista de vocês aí. Também juntamente aqui com o nosso irmão Ivalme, que está aqui conosco, a Micaela e a Rebeca. Nós vamos cantar ao Senhor nesse momento, um hino de louvor
e adoração. Tá? Você pode nos acompanhar. Esse louvor é o Preciso de Ti, diante do trono. Hoje à tarde eu e o Carlos estávamos ouvindo uma pregação e falando sobre algumas limitações que nós colocamos na ação do nosso Deus sobre as nossas vidas. E quantas vezes nós não reconhecemos que nós dependemos integralmente do Senhor e precisamos dele para todas as coisas, tudo em nossas vidas. Então, se você conhece esse hino, é antigo, cante conosco aí do seu lugar, da sua casa. Preciso de Ti, preciso do Teu perdão, preciso de Ti, quebranta meu coração, como uma coça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim, como ao teu ser, tua misericórdia é sem fim, como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Preciso de Ti. Amém. Nós vamos agora cantar aqui outro hino. E esse é um hino bem conhecido, tá? Do cantor cristão. Ele tem como título Pastor Divino, tá? Então nós vamos aqui cantar esse hino com vocês também, tá bom? Logo após o hino nós vamos fazer aqui o nosso momento de oração. Se você tiver algum pedido de oração durante aí esse louvor ao Senhor, você compartilha que nós vamos estar orando aqui pela sua vida, tá? Pela sua família também. Ouve-nos, Pastor Divino, nós que
Cristo amado, vem teu povo abençoar. Cristo amado, vem teu povo abençoar. Ao perdido no pecado, seu perigo faz viver. Chama os pobres enganados, fazem tua voz ouvir. Aos enfermos, Mestre, digna-te acudir. Aos enfermos, Mestre, digna-te acudir. Traze o pobre desgarrado ao aprisco teu Senhor. Toma o tenro cordeirinho no regaço teu pastor. Dá-lhe os pastos de celeste e doce amor. Dá-lhe os pastos de celeste e doce amor. Ó Jesus, escuta o rogo, nossa humilde petição. Vem encher o teu rebanho de sincera devoção. Cantaremos tua afável proteção. Cantaremos tua afável proteção. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos agora estar fazendo o nosso momento de oração. Eu quero ressaltar que nós estamos aí em campanha de missões estaduais, tá? Tema Meu Ceará, Minha Seara. Na verdade, o nosso Ceará é a nossa Seara, é a nossa Jerusalém. Nós sabemos que Jesus, quando ele falou para os discípulos que ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos pelo poder do Espírito Santo, eles começassem por Jerusalém, né? Então, nós precisamos pregar o Evangelho da salvação, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, aos perdidos. Meus queridos, eu ouvi uma mensagem hoje à noite, algo que aparentemente é normal, ou nós conhecemos, se torna um pouco desprezado, né, de entendimento para as nossas vidas, tá? E o pregador disse o seguinte, que é uma grande honra para o povo de Deus e para a igreja do Senhor pregar o Evangelho da salvação, ensinar a palavra de Deus. Por quê? Porque Jesus começou a fazer isso e delegou aos seus discípulos para dar continuidade a essa honrosa missão: pregar o Evangelho, ensinar a palavra de Deus, tá? Como diz lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5 e verso 20, diz que nós somos embaixadores, né? Embaixadores de Cristo aqui na terra, somos seus representantes, para dar continuidade àquilo que ele ensinou, àquilo que ele fez, àquilo que ele delegou à sua igreja, né? E derrama do seu Espírito sobre a sua igreja para capacitar a cumprir essa honrosa missão. Por isso que nós estamos aqui, né? Para agradecer a Deus, louvar a Deus e cumprir com o seu chamado em nossas vidas. Nós vamos orar para que Deus levante obreiros, né? A seara é grande, mas os obreiros são poucos. Se
fosse num vocabulário mais comum, a roça é grande. A roça é grande, mas os cabras para trabalhar na roça é pouco, são poucos, né? Bem pouquinho, né? Então, Deus conta comigo e conta com você, né? E nos dá essa honra e esse privilégio para realizar essa missão. Vamos orar pelos missionários, vamos orar também aqui pelo nosso irmão lá de Vaze Alegre, que está com seu pai enfermo, e nós já estamos orando por ele, o irmão Joselmo, estamos orando pelo seu pai, estamos orando por toda a família, né? Nesse momento de angústia, nesse momento de dor. Nós sabemos que não é fácil enfrentar uma enfermidade em família, e o que nós podemos, o mínimo que nós podemos fazer é orar ao Senhor, colocando a vida, né, do pai do Joselmo e também de todos os familiares sobre a dependência do Senhor. Nós vamos continuar orando, né, pela irmã Nielma, pelos seus sobrinhos, a Luane e o Luan, tá? Né, por essa situação. Tuane e também o Luan, né, dessa situação do vírus, né, testagem positivo para o vírus. Também a Wanda pediu oração pela mãe de uma amiga dela, o nome dela é Raimunda, e ela está com suspeita também do vírus, tá? Nós vamos continuar orando por essas vidas. Aí queremos parabenizar em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Eu parabenizei hoje pela manhã e quero repetir novamente hoje à noite, a nossa irmã Iane e o nosso irmão Douglas, né, que ontem assim selaram diante de Deus, né, das testemunhas que lá estavam na casa dela, o laço matrimonial formando uma nova família, tá? Que Deus possa abençoar esse casal e que eles consigam assim cumprir com os votos que fizeram ontem diante de Deus, tá? Parabéns também a todos os avós, né? Hoje é comemorado o Dia dos Avós. E eu quero parabenizá-los por esse dia tão especial para vocês, tá bem? Então vamos orar nesse momento. Tem alguns pedidos de orações aqui. A irmã Luísa, né, está fazendo um pedido aqui pela cirurgia de Francisco, que ele pretende fazer esse ano. Nós vamos estar colocando sobre a dependência de Deus. Nós vamos estar orando também pela Rosivânia, a irmã Rosa, né, que ela pede oração também pela prima dela, né, Adriana, que mora lá em Tocantins, né, está internada, né, enferma, não está bem. Nós vamos orar também, aqui o pedido da irmã Irandi, que pede oração, né, pela viagem do marido dela, que vai no segundo domingo e fazer uma viagem. Nós vamos estar também colocando sobre a dependência de Deus, tá? A Josi também pede oração pela família dela. E também vamos estar orando, a irmã Maria Ferreira, eu coloquei por todos os avós. E também pela irmã Carpegiana, pela minha irmã em Cristo e irmã também de sangue, que está aí enferma. Ela, esses dias, não está se sentindo bem, tá? Está fazendo alguns exames. E nós vamos estar também colocando a vida dela em oração, tá? Como também de toda a família. Então vamos fazer esse momento de oração. Logo após a oração, nós vamos convidar aqui um jovem que está aqui conosco, tá? Para trazer assim o recado do Senhor. Para aqueles que não sabem, já vocês vão saber quem é que vai trazer a palavra de Deus hoje, tá bom? Vamos orar. Isso. Deus eterno e Pai bendito, nós queremos colocar, Pai, diante do Senhor os nossos irmãos em Cristo Jesus, que estão passando por dias difíceis, dias de angústias, como nosso irmão Joselmo. Ó Pai, nós sabemos, nós imaginamos a dor, a angústia da família, onde está com seu pai, com a situação diante dos homens incurável. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem cuidado da vida desse homem, tem cuidado da vida da família, mas nós viemos a clamar ao Senhor, pedindo que o Senhor continue, ó Pai, abençoando, consolando, confortando aqueles corações, que eles consigam compreender que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável em nossas vidas.
Ó Deus, que o Senhor fortaleça, que o Senhor renove as suas forças em nome de Jesus. Deus eterno, eu quero colocar diante do Senhor mais uma vez a vida daquele casal, a Iane e o Douglas. Que o Senhor abençoe a vida desse casal, ó Pai, essa família que foi formada ontem. Que o Senhor possa fortalecer a cada dia a vida deles. Que eles sirvam ao Senhor todos os dias de sua vida, em nome de Jesus. Nós queremos colocar diante do Senhor cada família que está nos acompanhando. Ó Deus, abençoe cada lar, que a presença do Senhor Jesus possa fazer toda a diferença nesses lares e nessas famílias que nos acompanham. Abençoa cada pessoa que não apresentou o seu pedido, mas que está passando por algum momento de dificuldade, algum problema que julga sem solução. Ó Deus, seja ela problema financeiro, seja problema familiar, seja problema de enfermidade, desemprego, abençoe, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa trabalhar de uma forma muito especial para a honra e para a glória do Senhor. Ó Deus, que o Senhor receba a nossa oração, receba a nossa adoração e responda, ó Pai, conforme e unicamente de acordo com a Tua vontade e também com o Teu querido. Em nome de Jesus é que nós te oramos. Amém. Em Tua presença, Senhor, queremos te colocar, ó Deus, aqui os pedidos dos Teus servos, que manifestam assim, ó Deus, o desejo da cura, da restauração, Senhor, da providência Tua, ó Deus, para a vida deles. Ó Deus, nós colocamos a vida da Carpegiana nas Tuas mãos, Senhor. Colocamos a sua saúde, ó Deus. Que o Senhor entre com a saúde, Deus, restaurando a saúde dela. Restaurando, ó Deus, não só essa saúde física, mas também, ó Deus, toda a saúde emocional, espiritual, ó Deus, da vida dela. Porque nós sabemos, Senhor, que no momento da enfermidade nós ficamos entristecidos, desesperançosos. Ó Deus, que o Senhor renove a sua esperança, renove a sua fé, que ela possa crer que o Senhor irá curá-la, que ela possa crer que o Senhor é o médico dos médicos. Ó Deus, Pai, em nome de Jesus, ser com ela, ó Deus, ser com todas as suas dores, Senhor, que Teu Espírito Santo possa estar aliviando, ó Pai, as suas dores, Senhor, que ela possa nessa noite se sentir confortada, possa se sentir, ó Deus, aliviada, ó Deus, do seu desconforto físico, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, Pai, em nome de Jesus, que ela possa, sim, estar buscando, ó Deus, saber qual o motivo de tudo isso, mas que no final de tudo, ela possa olhar para os céus, possa louvar e engrandecer o Teu santo nome, porque o Senhor é o Senhor da vida dela, é o Senhor das nossas vidas, é o Senhor da sua família. Amém. Em nome de Jesus, queremos te colocar, Senhor, os avós. Ó Deus, que nós temos em nosso seio familiar aqueles que desenvolvem esse papel de avós, que cuidam dos netos, cuidam dos filhos, até uma idade mais avançada, Senhor. Que o Senhor possa estar fortalecendo esses senhores, essas senhoras da terceira idade, ó Deus. Nós sabemos quantas dificuldades se passam ao chegar nessa fase. Ó Deus, a questão da ociosidade, quando vem a aposentadoria e não tem mais um trabalho, o que fazer. Muitos se encontram depressivos, muitos se encontram abandonados. Ó Deus, cuida deles, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos te colocar também, Senhor, o pedido da irmã Rosa, que pede, ó Deus, pela sua prima em Tocantins. Ó Deus, ser com ela, Senhor. Que o Senhor possa estar assim, sendo médico por excelência na vida daquela senhora, Deus, em nome de Jesus. Queremos te colocar também, ó Deus, o pedido da irmã Josi, que pede por toda a sua família, Senhor. Que o Senhor possa estar assim, trabalhando no coração de cada um. Aqueles ainda, ó Deus, que não te aceitaram, que possam, ó Deus, te conhecer através da vida dela. Aqueles que têm esfriamento na fé, ó Deus, possa renovar sua fé. E que a tua serva, Senhor, possa assim continuar lutando espiritualmente por todos os seus, para que um dia ela possa, ó Deus, mencionar
e falar que ela e a sua casa servem ao Senhor. Em nome de Jesus, ser com toda a sua família. Tudo que eles necessitam, que o Senhor possa estar entrando com providência, Deus. Queremos também te pedir a família da irmã Luísa, do irmão Francisco. Ele que pretende fazer uma cirurgia esse ano, ó Deus. Ó Deus, Pai, em nome de Jesus, que a tua vontade se cumpra nessa família e que eles possam entender a tua vontade em relação a essa cirurgia, Deus. Deus, Pai, em nome de Jesus, que essa cirurgia, se for da tua vontade, que esse ano ocorra, que seja tudo para honrar e glorificar o teu santo nome, ó Deus. Que o Senhor possa entrar com providência em relação a isso, ó Deus, a esse pedido que essa família coloca no teu altar, Deus. Te coloco também, ó Deus, a irmã Irandinha, que pede pela viagem de seu marido, que irá se deslocar até Fortaleza, Senhor, que o Senhor possa guardá-lo, o Senhor possa estar com ele em todos os momentos, ó Deus, inclusive nessa viagem, Senhor. Deus, ser com todo o teu povo na face da terra. Deus, estamos assim nos aproximando de dias onde nós iremos começar novamente a ter essa saída de isolamento social, Deus. Deus, mas em nome de Jesus, que nós, enquanto igreja, não venhamos fazer nada, Deus, com imprudência e sem consultar ao Senhor. Que nós possamos deixar ser direcionados com a tua instrução em nome de Jesus. Que o Senhor possa nos mostrar a tua vontade em relação à tua igreja, nessas reaberturas, o que é prudente, o que é saudável, o que vai fazer com que nós não tenhamos correr o grande risco de estarmos novamente dentro dos templos, ó Deus, e assim sendo afetada a nossa saúde física, ó Deus. Deus, Pai, em nome de Jesus, nos mostra, Senhor, a tua vontade sobre isso. Nós dependemos de ti, nós declaramos que só o Senhor é o Senhor das nossas vidas e para todas as decisões que nós queremos tomar, ações, desejos, que nós possamos colocar diante do teu altar. Nós colocamos esses pedidos, colocamos essas vidas, colocamos as nossas vidas, colocamos a nação nas tuas mãos, Senhor. Deus, Pai, em nome de Jesus, nos guarda, Senhor, nos ensina, nos instrui. Em nome de Jesus que eu te oro, peço e agradeço por tudo. Amém. Amém. Graças a Deus. Agora, nós vamos ouvir aqui o recado do Senhor. Vou convidar aqui um jovem para vir até aqui à frente. Boa noite a todos aqueles que estão aí nos acompanhando online. Boa noite aos meus irmãos que estão aqui presentes. Quero agradecer ao irmão Carlos Alberto pelo convite. E acima de tudo eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me concede. E mais uma vez estar junto com os irmãos, compartilhando um pouco da palavra de Deus. Eu acho que eu não vim aqui na igreja desde março. Passei esse período todo praticamente em quarentena e também trabalhando, né? Então, como eu tenho contato com muitas pessoas, com muitas famílias, praticamente na cidade inteira, e passar esse período todo sem pegar esse vírus, eu acho que é um motivo suficiente para me agradecer a Deus todos os dias. Porque quem não sabe, eu tenho uma idosa em casa, tenho meu irmão também que tem problemas respiratórios e passar ileso é motivo suficiente para me agradecer a Deus. Claro que eu ainda corro risco, né? Temos que tomar todos os nossos cuidados, temos que usar máscara, sempre que puder passar o álcool em gel, mas temos que ter a confiança em Deus de que Ele vai nos livrar, de que Ele vai nos proteger de todo mal. E é justamente a respeito dessa confiança que eu queria falar aqui essa noite, né? O texto base vai estar lá em Mateus, capítulo 6, nós estaremos lendo do versículo 24 até o versículo 34. Aqueles irmãos que puderem acompanhar a leitura, Mateus, capítulo 6, do versículo 24 ao 34. Diz assim a palavra do Senhor:
Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer 1 hora à duração de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai como os lírios do campo crescem. Eles não trabalham nem tecem, mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Pois os gentios é que procuram todas essas coisas. E de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu problema. Vamos estar assim orando. Senhor Deus, amado Pai, mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos em Tua presença, ó Deus, e Te agradecemos por essa oportunidade, ó Pai, que o Senhor nos concede de estarmos mais uma vez, ó Deus, aprendendo da Tua palavra, Senhor. Que nesse momento, ó Pai, eu diminua, que o Senhor cresça, ó Pai. Que tudo que eu venha a falar aqui, Senhor, seja para a Tua honra e para a Tua glória, ó Pai. Que seja para o Teu engrandecimento, Senhor. Que nós possamos estar com os nossos corações abertos, Senhor, para aprender mais da Tua palavra. Eu só tenho a Te agradecer por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Muitos de nós olhamos para o futuro com uma profunda ansiedade, né? Eu acho que todos nós sabemos o período que nós estamos enfrentando, a pandemia, as doenças, né? Então nós tendemos a olhar para o nosso futuro com uma profunda ansiedade. E essa ansiedade, ela faz com que a gente tenha incertezas, tenha preocupações, e diante desse cenário nós precisamos confiar no Senhor. A verdade é que as bênçãos de Deus, elas não estão relacionadas com o tempo, nem estão relacionadas com épocas ou ocasiões, mas as bênçãos de Deus, elas estão relacionadas ao conceito de obedecer a Deus, ao conceito de viver para a glória de Deus, de esperar nele, e isso todos os dias do ano. Então, independentemente da situação, independentemente das dificuldades, ou então do momento de crise, seja na saúde, seja em qualquer aspecto das nossas vidas, nós precisamos crer em Deus, nós precisamos confiar em Deus. Então, esse período, ele pode servir também para que a gente possa refletir, para que a gente possa pensar em tudo aquilo que está acontecendo conosco, em tudo aquilo que está rodeando as nossas famílias. Então, é um momento também que nós devemos expressar a nossa gratidão. Como eu disse, apesar de eu ter contato com várias pessoas, apesar de eu andar praticamente na cidade inteira no dia a dia, eu passei ileso até agora com essa doença. Então é um motivo suficiente para que eu possa agradecer a Deus. O fato de eu estar aqui com saúde, o fato da minha família estar com saúde, é motivo suficiente para me levantar todos os dias e agradecer a Deus. Mas também essa ocasião, ela nos permite, esse período ele nos permite olhar para o futuro. E por conta das incertezas, por conta do medo, por conta da dúvida, o futuro ele parece ser não muito bom. Claro, além da crise na saúde, além da pandemia, além de tudo isso que nós estamos enfrentando, nós também temos as crises financeiras que eu acredito que muitas pessoas passam, muitas pessoas enfrentam. Nós também temos a falta de oportunidades, né, que infelizmente no nosso cenário atual muitas pessoas não têm oportunidade. Nós temos também a solidão, que talvez seja um dos problemas que muitas pessoas ainda não sabem lidar. Que por mais que você esteja rodeado de muitas pessoas, você pode sim se sentir sozinho, você pode sim se encontrar no estágio de solidão. Então isso são fatores, são circunstâncias que nós temos que lidar além dessa pandemia, além desse momento de crise. Então existem muitas coisas para nos preocuparmos.
E quando a gente passa a analisar tudo isso, a gente começa a perceber o mundo como um lugar não muito bom para se estar. Por isso, essas palavras de Jesus, aqui nessa passagem, elas são muito importantes para nós. Aqui, ele vai tratar da ansiedade com relação ao futuro, como sendo alguma coisa a ser evitada. Então, Jesus vai tratar a ansiedade como sendo alguma coisa a ser evitada. E nós temos que ter um cuidado em relação a isso. Então, o que levou Jesus a dizer isso é o que nós observamos no versículo 24, que ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. A verdade é que tanto Deus como as riquezas, eles requerem de nós dedicação integral. Se você vai se dedicar a Deus, você tem que se dedicar a Ele como Ele sendo a prioridade na sua vida. Você tem que colocar Ele em primeiro lugar, em primeiro plano. Então você tem que dar o seu melhor para Ele. Então, se você vai servir as riquezas, da mesma forma, você tem que colocar elas como prioridade na sua vida, como primeiro plano. Então a escolha que nós temos que fazer é: a quem nós vamos confiar o nosso futuro? A quem nós vamos confiar o dia de amanhã? Será a Deus ou será as riquezas? Então muitas pessoas depositam a sua confiança, depositam a sua esperança nas riquezas, no acúmulo financeiro, porque acreditam que se eu guardar dinheiro, então se eu acumular riquezas, isso tudo vai significar um futuro próspero, um futuro tranquilo, onde eu vou chegar na minha velhice e vou alcançar a paz, eu vou poder desfrutar dos meus dias, porque colocam a esperança nas riquezas, colocam as esperanças nos bens materiais, porque ele acredita que a riqueza vai garantir o seu futuro. Mas com Deus, a partir do momento que nós servimos a Deus, que nós nos dedicamos a Ele, que nós confiamos que Ele irá cuidar de nós até a nossa velhice, nós conseguimos enxergar a verdadeira esperança, que é Deus. Então, assim como tem pessoas que acreditam que a riqueza vai garantir o seu futuro, existem pessoas que acreditam que Deus vai garantir o seu futuro. E a partir disso começam a se dedicar, a partir disso começam a viver literalmente para Deus. Colocam Deus em primeiro plano, em primeiro lugar nas suas vidas. Então, eu faço aqui algumas perguntas para a gente refletir. Quem vai cuidar de você no seu futuro? Quem vai garantir o seu futuro na hora da doença? Quando você estiver sozinho, quem vai cuidar de você? São algumas perguntas que nos ajudam a refletir, nos ajudam a pensar e nos ajudam a analisar o que é que nós estamos dando prioridade na nossa vida. Nós estamos priorizando as riquezas ou nós estamos priorizando a Deus? Jesus diz, ou é um ou é o outro, mas Ele nos aconselha para que nós possamos escolher o Pai Celestial. Então ser cristão é isso, é você tomar a decisão de que quem vai cuidar de você lá no fim da sua vida é Deus. Então você vai servi-lo, você vai se dedicar a Ele, você vai viver a sua vida em função do nosso Senhor, porque você acredita que lá no futuro a sua vida vai estar nas mãos do nosso Deus. Mas na hora que nós elegemos a Deus como o nosso Deus e a prioridade número 1 das nossas vidas, a ansiedade ela tende a começar a entrar no nosso coração. Por quê? Porque por mais que a gente escolha a Deus e por mais que a gente coloque Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, a verdade é que o mundo ele não funciona assim. O mundo ele vai de encontro a esses ensinamentos. O mundo é de quem vive atrás das riquezas. O mundo é de quem vive atrás do dinheiro, é de quem vive atrás dos bens materiais. Uma frase que muitas pessoas dizem e que não deixa de ser uma verdade é que hoje nós não valemos o que somos, mas nós valemos o que nós temos. E muitas pessoas valorizam outras pessoas por conta dos seus bens materiais, por conta dos seus feitos, ou então da sua riqueza. É muito fácil você admirar alguém que construiu um império, que construiu uma empresa, que construiu um patrimônio muito grande, do que você admirar alguém que tem só a humildade como a sua principal riqueza. Claro que para nós uma pessoa ser humilde é uma vitória muito grande aqui no mundo que nós vivemos, mas para o mundo, para a sociedade em geral, não é bem assim.
Então o mundo, ele parece ter sido feito para as pessoas que não confiam em Deus. Por isso, a ansiedade, ela ganha força no coração do crente, no coração daquele que decide viver para Deus, que decide colocar Deus como prioridade na sua vida. Então, quando nós lemos o versículo 25, diz assim: por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Então, irmãos, nós precisamos confiar em Deus. A verdade é que há uma ansiedade que é clínica, há uma ansiedade que é patológica, que é uma doença. Isso é indiscutível. Mas há uma ansiedade que também é fruto da falta de confiança em Deus. Nós esquecemos das suas promessas, mas esquecemos daquilo que Ele tem nos prometido diariamente. Mas a verdade é que Deus, Ele cuida de nós. Deus, Ele está a todo momento cuidando das nossas vidas. Então nós não devemos nos preocupar com o amanhã. Por quê? Porque nós temos a certeza de que o amanhã pertence a Deus e que Ele estará conosco. Deus não está proibindo que você trabalhe, Deus não está proibindo que você poupe dinheiro, que você tenha uma poupança, ou então que você se previna no caso de alguma doença, no caso de algum acidente. Mas o que Ele proíbe, é até um exemplo que eu já usei em uma das minhas mensagens, o que Ele proíbe é a atitude de Marta. E qual é a atitude de Marta? Vocês que estão acompanhando aí a Bíblia, eu convido vocês a abrirem Lucas 10, versículo 38. Lucas 10, versículo 38, nós estaremos lendo do 38 ao 42. Lucas 10, 38 ao 42 diz o seguinte: prosseguindo viagem, Jesus entrou num povoado. Uma mulher chamada Marta recebeu-o em casa. Sua irmã, chamada Maria, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava atarefada, com muito serviço, e aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me tenha deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. E o Senhor lhe respondeu: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, Marta, ela descreve muito bem a nossa realidade. Nós estamos ocupados demais para o Senhor. Nós estamos ocupados demais, nós estamos atarefados demais para que nós possamos dedicar o nosso tempo a Deus. Então Marta é um exemplo perfeito. Marta era uma mulher trabalhadora, Marta era uma mulher ativa, Marta era uma mulher que assumia responsabilidades, era alguém que tinha organização, e o coração dela era tão preocupado com essas coisas que ela acabava esquecendo do nosso Senhor, que ela acabava esquecendo do nosso Deus. O oposto de Maria, que deixou tudo para estar ao lado do nosso Senhor. E isso reflete muito bem os nossos dias de hoje, a nossa atualidade. Porque muitos de nós somos trabalhadores, muitos de nós somos pessoas ativas, muitos de nós assumimos nossas responsabilidades, organizamos o nosso tempo, organizamos a nossa rotina, e diante disso nós acabamos esquecendo de Deus, nós acabamos esquecendo de dar um pouco do nosso tempo ao Senhor. E essa não é a atitude que Deus espera de nós, não é a atitude que Deus quer das nossas vidas. Então é importante destacar que Jesus, ele estava se referindo a coisas básicas das nossas vidas. Ele estava se referindo à comida, ele estava se referindo à bebida, ele estava se referindo a alimentos. Mas a verdade é que as pessoas de hoje, elas não estão preocupadas com comida, com bebida ou com alimento. Então o que é que as pessoas estão preocupadas? As pessoas estão preocupadas com celulares, as pessoas estão preocupadas com carros, ou então com casas luxuosas. Então nós podemos perceber o contraste. E isso tudo nos causa ansiedade. Esse anseio por querer sempre mais, esse anseio por sempre querer adquirir riquezas, adquirir bens materiais, isso nos causa a ansiedade, isso nos causa preocupações. Então a verdade é que você pode ter tudo isso, você pode ter sim o seu celular, você pode ter sim o seu carro do ano, então a sua casa, mas tenha isso, não as custas da sua ansiedade. Você não precisa se preocupar, você não precisa estar ansioso para conseguir
tudo isso. Porque o tempo que você gasta tendo essa ansiedade, você poderia estar muito bem gastando ao lado do nosso Senhor, ao lado do nosso Deus. Então nós devemos olhar para a vida de uma maneira correta. Nós devemos olhar para a vida de uma maneira racional. Por que eu digo racional? Porque se nós pararmos para pensar, a ansiedade, a preocupação, ela é meio que irracional. O próprio nome já diz, preocupação. É você se preocupar com algo que ainda não aconteceu. Então nós temos sim que ver a vida de uma forma mais racional, que ver a vida de uma maneira mais compacta. Então nos versículos seguintes, Jesus ele vai ensinar os discípulos a pensarem. E assim como ele quer que a gente pense, naquele momento ele estava ensinando os discípulos a pensarem. O versículo 25, parte B, diz assim: não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? O que é que Jesus quis dizer aqui? Se Deus deu a vida e Deus criou o corpo, será que Ele não vai ser capaz de dar o alimento, ou então não vai ser capaz de dar o vestuário? Então isso reflete nas nossas vidas. Todos nós temos problemas, todos nós temos preocupações. E, claro, dependendo do ponto de vista, alguns problemas são grandes, outros problemas são pequenos. Tudo depende de como você vê. Mas se Deus, que foi o Deus que criou os céus, que criou a terra, que criou os mares, que criou os seres humanos e todos os animais, será que esse Deus ele não é capaz de resolver o nosso problema? Ele não é capaz de nos mostrar a solução, ou então de acalmar o nosso coração? Então Jesus aqui ele está fazendo os discípulos pensarem. Então é claro que se Deus pode mais, Ele pode menos. E isso reflete muito bem nas nossas vidas. No versículo 26, ele diz assim: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Os pássaros, irmãos, em relação aos seres humanos, eles têm um valor bem menor. E se Deus ele cuida dos passarinhos, será que Ele não vai cuidar de você, que é feito à imagem e semelhança de Deus? Então são alguns pontos que nos ajudam a refletir. E quando nós paramos para pensar que Deus ele deu seu único Filho para que nós pudéssemos ter a vida eterna, para que nós pudéssemos ter paz, para que nós pudéssemos enxergar a verdadeira esperança. Se Deus foi capaz de dar seu único Filho, será que Ele não vai estar conosco todos os dias? Será que Ele se preocupa mais do que com os passarinhos, do que com a gente? Então a gente tem que refletir. No versículo 27, ele diz assim: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer 1 hora à duração de sua vida? Jesus aqui quer nos ensinar que viver ansioso não vai resolver os menores dos nossos problemas. Uma vez eu até brinquei em uma das mensagens que eu trouxe, que por mais que eu fosse ansioso, por mais que eu me preocupasse, isso não ia mudar nada na minha vida. Então, eu sou uma pessoa consideravelmente baixa. Então, por mais que eu me preocupasse, por mais que eu vivesse ansioso, essa ansiedade não ia fazer que eu crescesse 1 centímetro, ou então meio centímetro. Não. Então, viver ansioso também não vai aumentar 1 hora da sua vida, não vai resolver nenhum dos seus problemas. A ansiedade, ela não resolve nada, ela não resolve o mínimo dos seus problemas. Então, por que nós nos preocupamos com o grande? Se ela não resolve nem o mínimo, por que nós nos preocupamos com o grande? Então, nós não podemos fazer nada, mas o que nós podemos fazer é confiar em Deus. É crer que Ele irá estar ao nosso lado e crer que Ele vai resolver os nossos problemas. E o versículo 28 até o 30 diz assim: e por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai como os lírios do campo crescem, eles não trabalham nem tecem. Mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Aqui essa passagem diz que Deus veste os lírios do campo. E o que são os lírios do campo? Eu trouxe aqui uma definição. Os lírios do campo são flores que brotavam durante a primavera nas campinas da Palestina, de diversas cores, que formavam um padrão lindo de se ver. São flores belíssimas, a ponto de Jesus dizer que os lírios superavam a glória e a beleza de Salomão. Só que esses lírios do campo, eles duravam pouco. Quando saía o sol, eles murchavam. E
essas plantas ressecadas, elas serviam como combustível para assar pão e elas duravam 2 dias. Então você pode pensar, se Deus se preocupava em vestir flores que duravam 2 dias, então por que Deus não vai se preocupar em nos vestir, em nos oferecer um vestuário? Será que Ele não vai providenciar as nossas vestes? Será que Deus, que se preocupou em vestir os lírios do campo, que duram 2 dias, será que Ele não vai se preocupar em nos dar o que vestir? Então isso são coisas que nós temos que pensar, que nós temos que refletir. A verdade é que isso tudo só serve para quem resolveu servir a Deus, para quem resolveu confiar plenamente em Deus. Porque para as pessoas que depositam a sua confiança na riqueza, isso não tem nenhum sentido. Por quê? Porque toda a sua confiança vai estar nas riquezas. Então isso só vai servir para quem deposita toda a sua confiança em Deus. Versículo 30 diz assim: se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Aqui Jesus localiza a origem da ansiedade. É uma fé pequena em um grande Deus. A origem da ansiedade é você ter a sua fé pequena num Deus grande, que pode todas as coisas. Então, nós temos que ter a confiança diária de que Deus, Ele está conosco, de que Deus, Ele supre as nossas necessidades, de que Deus, Ele nos protege, de que Deus, Ele nos dá força para que nós possamos continuar, para que nós possamos seguir firmes na direção dos seus caminhos. E muitas vezes nós não conseguimos confiar em Deus, e isso é reflexo da falta de fé. Nós esquecemos das suas promessas. Deus, Ele diz: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Nós precisamos acreditar nisso, nós precisamos confiar de que Ele cuidará de nós. E a partir disso, nós possamos descansar nele e nas suas promessas. Versículo 31 e 32. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, com o que vestiremos? Pois os gentios é que procuram todas essas coisas. E de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Aqui ele deixa bem claro que os gentios é que procuram tudo isso. Quem são os gentios? São os não cristãos. São eles que vivem em busca dessas coisas. São eles que vivem em busca do dinheiro. São eles que vivem em busca do luxo. São eles que vivem em busca de poder, em busca de coisas aí que o dinheiro pode comprar. Mas a verdade é que o mundo ele gira em torno de tudo isso. Mas nós que vivemos em função do Senhor, será que nós precisamos de fato nos preocupar com essas coisas? Será que nós que depositamos a nossa confiança em Deus, será que nós vamos viver a nossa vida em função de buscar essas coisas? Não. Nós, como os cristãos, nós temos um Pai que sabe de tudo que nós precisamos. Ele sabe de tudo aquilo que a gente precisa. Por isso, a gente não precisa viver ansioso. Por isso, a gente não precisa deixar a ansiedade tomar de conta das nossas vidas. Porque o Pai Celestial, Ele sabe de tudo aquilo que nós precisamos. Versículo 33 diz assim: mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aqui Jesus, Ele nos deixa uma promessa. Ele nos diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Uma vez eu brinquei e disse que nós não precisamos, todos nós, nos tornarmos pastores. Não, mas nós precisamos ser crentes onde quer que a gente esteja. Seja no nosso trabalho, seja na nossa faculdade, seja na nossa roda de amigos, seja na nossa comunidade, seja na nossa família. Nós precisamos ser crentes em todos esses lugares. Nós precisamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. E qual é a consequência disso? Todas as coisas vos serão acrescentadas. Todo o restante será acrescentado. Comida, vestuário, isso é o de menos. Por quê? Porque em primeiro lugar nós temos que colocar o reino de Deus. Em primeiro lugar nós temos que viver uma vida ao lado do nosso Senhor. E para encerrar, vou ler o versículo 34, que diz: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu problema. Jesus aqui nos ensina: viva um dia após o outro.
como a oração que ele nos ensinou, o Pai Nosso de cada dia, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele ensinou. Então a gente tem que se preocupar com hoje e deixar o amanhã para Deus. Não carregue o fardo de coisas que nem aconteceram ainda. Não andeis ansiosos, não andeis preocupados. Confie no Senhor. Depositem toda a sua confiança em Deus. Porque é a partir disso que nós vamos ter a nossa paz, que nós vamos ter a nossa esperança de que o nosso futuro vai estar nas mãos de Deus. E que a partir disso nós vamos viver uma vida plena em Deus. Então era isso que eu tinha aqui para essa noite. Eu passo agora a palavra para o irmão Carlos Alberto. Quanto nós precisamos, né, meus irmãos, confiar em Deus. Nós sabemos que pôr em prática a verdade de Deus não é fácil, tá? Mas o Ivalbe hoje expôs um texto, ele nos deixa aí um ensino de como ter uma vida espiritual de qualidade, né? Que é justamente colocar as nossas vidas sob a dependência de Deus. Não há lugar melhor para estar, a não ser sob a dependência de Deus. Obrigado, meu irmão. Parabéns pela bela mensagem. Nós estamos chegando assim ao final. Antes tem um louvor. E esse louvor tem como título Vem de Ti, Senhor, né? Diante do trono. Então nós vamos cantar essa música e logo após esse cântico nós iremos orar para encerrar e também dar aqui as saudações aos irmãos, as considerações finais, tá? Então vamos cantar.
que vier a ser, vem de ti, Senhor. Amém, Jesus. Não somos nada sem ti, Pai. Nós precisamos de ti, Senhor. Nós precisamos da tua graça. Precisamos, ó Pai, da tua misericórdia. Quando nós carecemos, ó Pai, da presença do teu Santo Espírito em nossas vidas, em nossos corações, em nossos lares. Ó Deus eterno, quando nós precisamos depositar a nossa confiança no Senhor, o quanto nós precisamos, ó Pai, confiar na tua palavra, que promete assim, ó Deus, sustentar aqueles que colocam e depositam a confiança no Deus Altíssimo. Ó Deus eterno, nos ajuda a internalizar essas verdades, ou essa verdade que foi aqui lida, explicada e aplicada através do teu servo. Nos ajuda a confiar no Senhor. Nos ajuda a depositar a nossa confiança unicamente no Senhor. Nos ajuda, ó Pai, a buscar ao Senhor em primeiro lugar e o Teu reino em primeiro lugar. E nós sabemos, ó Deus, que mesmo aquelas coisas que nós não queremos, o Senhor acrescenta às nossas vidas. Ó Deus, quantos corações nesse momento estão angustiados e ansiosos pelo dia de amanhã? Talvez até por uma situação que esteja passando hoje, ó Pai. Quantas vidas, ó Deus, estão esperando por um milagre do Senhor. E nós clamamos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor opere milagres na vida do Teu povo. Acalma o coração do Teu povo. Ajuda o Teu povo a depender do Senhor, depender do Teu poder. Ó Deus, o amanhã não nos pertence. O amanhã pertence unicamente ao Senhor. Ó Deus, nos ajuda a não sofrer pelo dia de amanhã. Nos ajuda, ó Pai amado, a entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar no Senhor. A Tua palavra diz que o mais o Senhor fará. Ó Deus eterno, o qual nós carecemos, ó Deus, da presença do Senhor em nossas vidas. Precisamos de Ti, Pai. Precisamos do Teu amor. Precisamos, ó Pai, do Teu perdão. Precisamos que o Senhor renove as nossas forças, aumente a nossa fé. Precisamos, ó Deus, que o Senhor nos levante e nos sustente, ó Pai, até o dia da volta de Cristo Jesus. E a minha oração, a nossa oração essa noite, é que o Senhor possa internalizar essa verdade em nossos corações e que ela seja a nossa única regra de fé, de prática e de confiança. No nome do Teu Filho Jesus, que nós Te oramos e agradecemos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, nós estamos chegando ao final de mais uma transmissão e um culto prestado ao Senhor. Nós agradecemos porque o Senhor, por vocês, permite que nós, através das redes sociais, entremos aí no seu lar. Creio ter sido uma noite de edificação, fortalecimento. Creio que a palavra do Senhor ela foi lida, explicada e aplicada de forma fiel. E creio que ela irá fortalecer a sua vida. Que você descanse nos braços do Pai, que você confie no Senhor, que você consiga ter uma noite de sono em paz e em segurança, tá? Se o Senhor permitir, na próxima quarta-feira, ainda está definido se nós iremos transmitir essa live ou se nós iremos retornar com as nossas atividades, tá? Nós iremos essa semana reunir a igreja, a liderança, para analisarmos todas as questões, tá? E o decreto já permite com que as igrejas, pelo menos aqui de Iguatu, retornem às suas atividades, 30% com todas as recomendações, tá? Nós ficamos felizes por isso. Então, irmã Vilani, vamos aí cuidar de alguns detalhes. Aos irmãos aí da liderança, eu vou comunicar depois a nossa reunião para acertar esses detalhes, tá? E que Deus abençoe esse retorno dessas atividades, tá? Que Deus abençoe novamente essa questão de congregarmos juntos, tá? E mais uma vez eu repito, se o Senhor permitir,
nós estaremos aí juntos novamente, congregando para a honra e para a glória do Senhor. E aí a gente na semana vai dando aí, maiores detalhes para a situação desse retorno, tá bom? Boa noite, Deus abençoe, boa semana, fique na paz.